aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. Bem, galera, no vídeo de hoje eu me desprendi aí de toda a minha criatividade e pensei, se o meu primeiro vídeo bíblico foi sobre os nerds da Bíblia, por que não fazer um vídeo sobre as cristãs da Bíblia? Então, para ser chamadas de cristãs, obviamente eu peguei aquelas mulheres que viveram pós-morte e ressurreição de Jesus. Então, são mulheres ali que participaram ali da igreja do primeiro século. Então, são mulheres que estão descritas ali no livro de Atos, ou mesmo nas cartas de Paulo. Enfim, eu peguei as mulheres desse período. Bem, a primeira mulher que eu vou trazer é Lídia. Ela que era da cidade de Filipos e era vendedora de púrpura. Então, devia ser uma mulher... uma empresária, uma mulher que trabalhava fora e que ajudava a trazer o sustento para a casa dela. E aí, um belo dia, ela se encontrou com Paulo, ela se encontrou ali com o evangelho. Paulo pregou o evangelho para ela se converteu e ali você percebe que ela levou a palavra para a casa dela, você percebe que a família dela também se abriu para o evangelho, tanto que eles abriram as portas para que Paulo pudesse ficar ali na casa dela, ir para a casa dela. Tanto que, não sei se você conhece aquela passagem onde Paulo e Silas, eles foram presos, eles foram açoitados, que eles até cantavam dentro da prisão. Então, depois de toda aquela confusão que eles conseguiram conversar lá com os responsáveis lá da cidade, eles foram para casa dela, né? E lá eles foram confortados. Lá provavelmente eles devem ter passado um café quentinho, devem ter feito um bolinho lá para ele, devem ter cuidado das feridas dele. Então a gente percebe que Lídia, ela foi uma mulher que ela se converteu e ali prontamente ela já se colocou à disposição ali da obra do Senhor. Bem, a segunda mulher, a segunda cristã que eu trouxe aqui para a lista é Dorcas ou Tabita, alguma coisa assim. Bem, a Bíblia fala que ela era uma mulher notável em boas obras. Ela era muito conhecida pela caridade que ela fazia ali na região. E ela também, você percebe que ela era uma grande estilista, porque ela era costureira, ela fazia vestidos, ela fazia túnicas, e ela era bem conhecida assim na região. E aí o que aconteceu? Ela teve um momento lá que ela faleceu. E trágico, né? E aí todas as pessoas ali da cidade ficaram extremamente tristes, extremamente constrangidas. Falou, poxa vida, ela era uma mulher tão boa, era uma mulher assim, que contribuía aqui para nossa comunidade. Era uma mulher que acreditava, que tinha uma fé muito grande. E ali o pessoal da cidade chamou Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro foi lá, né, no velório dela e orou por ela. E ali ela voltou à vida, ela ressuscitou. Então é um caso, assim, é um dos casos da Bíblia onde houve ressurreição, a ressurreição de Dorcas, e ela foi restituída ali para a comunidade e ela pôde aí continuar as boas obras dela. Bem, a terceira mulher que eu gostaria de trazer aqui para nossa lista é Maria, mãe de Marcos, né? Mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos, e o mesmo ali que foi o pivô da treta ali entre Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária. Mas nós estamos falando aqui da mãe dele, a mãe dele que você percebe que ela abria a casa dela para que a igreja, é como se fosse uma célula ali da igreja do primeiro século, e as pessoas iam na casa dela, iam orar, eles se reuniam, era tipo um ponto de encontro, tanto que naquela passagem onde Pedro, ele foi preso e um anjo libertou ele da prisão e colocou ele na rua de volta, quando ele tomou consciência, né, de tudo que tinha acontecido, qual foi o primeiro lugar que ele foi? Para a casa de Maria, mãe de Marcos. Ela falou, vou lá porque eu sei que a galera tá lá, eu sei que a galera sempre se reúne lá na casa dela. E não deu outra, ele chegou lá, a galera realmente estava orando por ele, estava intercedendo por ele. E assim, você percebe, muito provavelmente devia ser um casão, porque ela tinha uma empregada, né, a empregada dela se chamava Rode. Então eu imagino assim uma casa gigante onde ela abria as portas, onde ela fazia a comida pra galera, ela era aquela mãezona, falava assim, dorme aqui mesmo, né? Então ela devia ter aquele monte de cama pronta para todo mundo, então devia ser realmente uma casa muito aconchegante. Bem, a quarta mulher que eu gostaria de trazer é a Priscila, esposa de Áquila. Os dois, né, eles eram ali da cidade de Corinto.
e eles vendiam tendas, eles eram fabricantes de tendas. E foi assim que eles conheceram Paulo, porque Paulo, quando ele chegou na cidade, ele também era fabricante de tendas, ele trabalhava com tendas. Então ele chegou, ele provavelmente, eu imagino assim, que era tipo uma barraquinha, né? Uma loja, sei lá, e Paulo falou, nossa, essas tendas estão bem feitas. E eu acho que ali ele fez uma amizade com os dois, levou o evangelho para os dois se converteram. E eu acho que Paulo estava passando um momento que ele estava precisando meio que de dinheiro, sabe? De dinheiro. E ali ele começou a trabalhar junto com eles. Então, o Paulo, ele passou um tempo trabalhando com Priscila e Áquila, muito provavelmente discipulando eles. E aí chegou um certo momento que Paulo meio que deixou de trabalhar, entre aspas, e foi realmente se dedicar ao evangelho ali na cidade. E ali ele começou a levar o evangelho na cidade, aí deu aquelas tretas, como sempre, né? Deu as tretas de perseguição e tal. E aí Paulo, ele saiu dali e foi e caminhou rumo à Síria. E Priscila e Áquila acabou indo com ele. Então você vê, né? Eles acabaram virando missionários, eles acabaram passando a ser cooperadores do ministério de Paulo. E nós vemos realmente a presença forte, tanto de Priscila como de Áquila, naquela igreja do primeiro século, trabalhando, levando o evangelho, discipulando outras pessoas. Então, realmente, é um casal, assim, Priscila e Áquila, né? Mais Priscila, como é o vídeo que nós estamos gravando sobre mulheres. A gente vê o quanto que ela se doou, a vida dela para o evangelho. Ela realmente foi uma mulher cristã, uma mulher que se entregou para o cristianismo. E claro, tem várias outras mulheres que eu poderia trazer aqui, mas não dá tempo, senão o vídeo fica muito comprido, então eu vou fazer menções honrosas aqui. Então eu gostaria de fazer menção honrosa a Damares, lá em Atenas. Gostaria de fazer menção honrosa às 4 filhas de Filipe. Lembra daquele missionário Filipe, que ele foi para Samaria, e aí ele pregou para um eunuco, e depois ele foi trasladado, tipo, ele sumiu, digamos assim, né? Ele foi transportado. Então ele teve 4 filhas que elas eram adeptas do Eu Escolhi Esperar, que a Bíblia fala que elas eram donzelas e falava que elas profetizavam também, né? Então elas eram meninas profetas. Você vê que são meninas que se entregaram também ali para a obra do Senhor ali naquela igreja ali do primeiro século. E também eu não poderia deixar de falar dessas gêmeas que causavam muito barulho na época, que são as irmãs Trifena e Trifosa. Sim, Trifena e Trifosa. No meu imaginário, elas são irmãs gêmeas, tá? Paulo comenta delas, se eu não me engano, na carta de Romanos. Então, provavelmente elas eram da igreja de Roma, provavelmente. E ele fala que elas eram trabalhadoras, que trabalhavam mesmo pro evangelho, assim. Então, você vê todas essas mulheres. Nós temos mulheres empresárias, esposas, mulheres que praticavam caridade. Então, assim, a gente vê mulheres de todo tipo aqui servindo ao evangelho. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é mulher, independente da sua posição, independente se você é casada, se você é solteira, se você trabalhar fora, se você trabalhar dentro, o importante é que você saiba que você pode sim contribuir com o evangelho. Porque o que Deus busca de nós é que a gente ame o nosso próximo. Então, assim, tem sempre alguém próximo da gente. Então, é essa pessoa que a gente tem que servir, é para essa pessoa que a gente tem que amar, e é essa pessoa que a gente tem que viver o evangelho e levar aquilo que são as verdades de Cristo, e aquilo que é o amor de Jesus. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se tem alguma outra mulher cristã aí da Bíblia que você curte, que você tem como exemplo de vida, deixa aqui nos comentários porque eu também quero conhecer. E aquele de sempre, deixa um like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo e tudo mais. E a gente se vê aí na próxima semana com um tema bíblico, tá? Porque aí nessa semana ainda tem outros vídeos, beleza? Então beijo e tchau!